Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul Oliveira. Salve, salve, queridos ouvintes! Saramago é 100 está de volta. E a partir de agora seguiremos com episódios mensais até agosto, quando completaremos essa jornada pela vida e obra do nosso mestre José Saramago. No último episódio, penetramos fundo na caverna para sairmos de lá com um novo reparar, ainda mais atento e sensível, levantados do chão, pela arte e pela ternura. Agora, vamos novamente em busca do outro através de seu 13º romance, O Homem Duplicado. Então, já sabemos que nosso José não se cansa e nem descansa sobre os louros das conquistas recentes. Entre a caverna e o Homem Duplicado, faz inúmeras viagens, recebe 5 doutoramentos de honra na Europa e América do Sul e participa ativamente de causas como da Frente Zapatista de Libertação Nacional e dos povos indígenas de Chiapas, estando pessoalmente e por mais de uma vez no México. E em meio a todo esse vai e vem internacional, ainda teve fôlego para se lançar pela primeira vez na literatura infantil. A maior flor do mundo. Para inaugurar um novo milênio, uma nova aventura. Publicado em 2001, o conto A Maior Flor do Mundo, lindamente ilustrado por João Caetano, marca a estreia de Saramago na escrita para as crianças. Um José inseguro diante do desafio, mas suficientemente sincero e corajoso para se colocar dentro do livro com essas palavras. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender e tenho pena. A história do menino que saiu de sua aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho, ganhou o mundo e foi curta-metragem premiado internacionalmente, tendo como narrador o próprio Saramago. No rastro da ternura semeada na caverna, sua filha Violante, no seu delicado livro De Memórias nos Fazemos, nos permite ler uma dedicatória que seu pai lhe fez. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar? Da contracapa da bela Maior Flor do Mundo, que não é mais do que muito da tua história e da tua vida. Talvez, sem que eu tivesse percebido, talvez esteja lá a razão de me ter metido ao caminho de escrever para crianças. Sobre o mundo, sobre mim, sobre o que me é importante. Talvez a procura das palavras que possam dar resposta a perguntas que deixaste. Tem os homens grandes esta coisa de fazer perguntas aparentemente simples. E quase sempre tarde para as respostas certas. Para ti, esta flor que não viste e que se alimenta de sonhos e de uma saudade sem tamanho. Cada vez mais ativo e inquieto, embalado pelas comemorações dos seus 80 anos, José publica em 2002 seu mais novo romance, O Homem Duplicado. Nesse livro, segue debruçado sobre as condições e circunstâncias do homem contemporâneo, abordando a questão da identidade, mas dessa vez pelo viés da alteridade. O que você faria se descobrisse que tem um sósia, dono do mesmo corpo, do mesmo rosto e da mesma voz? É o que acontece com o sossegado professor de história Tertuliano Máximo Afonso, que numa noite tumultuada se vê reproduzido, como em um espelho, no ator secundário de um filme. Os desdobramentos dessa história são imprevisíveis, mas este romance de Saramago, esclareça-se logo, não tem nada a ver com clonagem ou outras experiências de laboratório. O que está em jogo é a perda de identidade em um mundo insensatamente globalizado,
onde as próprias individualidades são coletivas. Episódio 14 – O Homem Duplicado. Um mundo caótico que segue retrocedendo em sua insensatez. No dia 3 de fevereiro de 2022, ainda impactados pela pandemia de Covid, pela guerra entre Rússia e Ucrânia, pelos conflitos no mundo árabe, pela ascensão do fascismo, pelas crises climáticas, injustiças sociais e por tantas outras mazelas, a revista Blimunda, dirigida pela Fundação Saramago, publicou o seguinte editorial: o que no fundo quero tratar é o tema do outro. Se o outro é como eu, e o outro tem todo o direito de ser como eu, pergunto-me, até que ponto eu quero que esse outro entre e usurpe o meu espaço? Disse José Saramago em 2002, numa entrevista a propósito do recém-lançado O Homem Duplicado. Como na maioria dos seus romances, há uma pergunta, ou várias, que sobrevoa a história, mas dessa vez o escritor optou por contá-la com uma carga de suspense que aproxima a narrativa a um roteiro de filme de ação. Passam 20 anos sobre o lançamento de O Homem Duplicado e a pergunta sobre o outro parece tão urgente como quando o livro foi publicado. Nos últimos tempos, em vários cantos do mundo, o discurso do ódio ao estrangeiro vem ganhando força. O outro é o culpado, é perigoso e não merece nada, pregam os líderes dos partidos de extrema-direita. A erosão da rede de apoio e afeto que sustenta a sociedade, o medo, a pobreza e o tempo de incertezas são combustíveis para que as ideias xenófobas se espalhem. E, de repente, valores que pareciam consagrados estão sob ameaça. O que podemos fazer para combater esse retrocesso? A resposta é a defesa intransigente dos direitos e também dos deveres humanos, e o compromisso com os valores que, com muita luta, fomos capazes de construir nas últimas décadas. Nós somos o outro do outro, escreveu José Saramago. É uma ideia potente e revolucionária que pode guiar-nos nesses tempos escuros. Diante de tanta neblina e descontentamento com o patético espetáculo do mundo, Saramago sofria, se questionava e produzia. Da sua permanente inquietação nasceu mais esse romance. Pilar del Rio nos conta os bastidores do processo de criação. Estava a barbear-se uma manhã e, vendo sua imagem refletida no espelho, José Saramago perguntou-se se seria suportável que existisse alguém exatamente igual a si mesmo. Para responder essa pergunta, precisou escrever O Homem Duplicado, mais de 300 páginas inquietantes em que a procura e a obsessão se cruzam com a vida e a morte. Esse livro não deu muito trabalho a José Saramago. Escreveu sem sobressaltos, sem grandes paragens, compatibilizando viagens, a escrita de artigos, algumas conferências pelo mundo e, sobretudo, com o gozo da vida cotidiana em Lanzarote. Tertuliano Máximo Afonso, o professor de história que descobre num filme alguém idêntico a si e decide desvendar o mistério que tal semelhança supôs, apesar de suas manias de homem solitário e obsessivo, foi uma companhia agradável para o escritor. O mesmo não se passou com o ator Daniel Santa Clara, com quem o autor nunca se entendeu. José Saramago contava com amigos no mundo do cinema e, no entanto, jamais havia mergulhado nesses meandros para construir um personagem de ficção. A réplica do professor Tertuliano Máximo Afonso não foi simples. O ator escapava-se como se representasse um papel diferente ao que o autor lhe outorgara. Era um jogo lúcido e complexo que os profissionais do cinema e do teatro souberam ver, e talvez seja por isso que é uma das obras mais representadas. José Saramago ficou fortemente impressionado com a insistência de algumas produtoras de renome que solicitavam os direitos de adaptação do romance. Por fidelidade com a produtora que tinha realizado o filme baseado em ensaio sobre a cegueira, concedeu os direitos aos canadenses da Rhombus Media. O filme, inquietante como o livro,
é uma adaptação livre intitulada Enemy. É dirigida por Denis Villeneuve e protagonizada por Jake Gyllenhaal. José Saramago não chegou a vê-la, ainda que tenha ouvido as explicações dadas pelo roteirista, Javier Guillon, com quem insistia que, sendo narrações diferentes, a literária e a cinematográfica, não deveria haver reservas de fidelidade e outras repressões. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os céus deram aos homens, escreveu Miguel de Cervantes, frase que se repetia nessas e noutras conversas, na casa de Lanzarote, casa feita de livros, como ficou dito. Epígrafe e dedicatória. O Homem Duplicado é dedicado a 3 mulheres, a Pilar até ao último instante, a Regide Merten e a Pepa Sánchez Manravacas. E são 2 as epígrafes. A primeira do seu inexistente livro dos contrários. O caos é uma ordem por decifrar. A segunda, do escritor irlandês do século XVIII, Lawrence Sterne. Acredito sinceramente ter interceptado muitos pensamentos que os céus destinavam a outro homem. Epígrafes densas que nos impõem longas reflexões sobre o que Saramago queria nos dizer. Sorte a nossa podermos ouvir suas propostas. Nesta história, o outro tem um significado que nunca antes teve. Atualmente no mundo, entre eu e o outro, há distâncias. E essas distâncias não são possíveis de superar. E por isso, cada vez menos o ser humano pode chegar a um acordo. A nossa vida é composta de uns 95% que são obra dos demais. No fundo, vivemos em um caos e não há uma ordem aparente que nos governe. Então, a ideia-chave no livro é que o caos é um tipo de ordem a ser decifrada. Com este livro, proponho ao leitor que investigue a ordem que há no caos. E assim começa o romance. O homem que acabou de entrar na loja para alugar uma cassete vídeo tem no seu bilhete de identidade um nome nada comum, de um sabor clássico que o tempo veio a tornar rançoso. Nada menos que Tertuliano Máximo Afonso. Ao Máximo e ao Afonso, de aplicação mais corrente, ainda consegue admiti-los, dependendo, porém, da disposição de espírito em que se encontre. Mas o Tertuliano pesa-lhe como uma lousa, desde o primeiro dia em que percebeu que o malfadado nome dava para ser pronunciado com uma ironia que podia ser ofensiva. É professor de história numa escola de ensino secundário, e o vídeo tinha-lhe sido sugerido por um colega de trabalho, que, no entanto, não se esquecera de prevenir. Não é nenhuma obra-prima do cinema, mas poderá entretê-lo durante 1h30. Na verdade, Tertuliano Máximo Afonso anda muito necessitado de estímulos que o distraiam. Vive só e aborrece-se, ou, para falar com a exatidão clínica que a atualidade requer, rendeu-se à temporal fraqueza de ânimo ordinariamente conhecida por depressão. Para se ter uma ideia clara do seu caso, basta dizer que esteve casado e não se lembra do que o levou ao matrimônio. Divorciou-se e agora não quer nem lembrar-se dos motivos por que se separou. Em troca, não ficaram da mal-sucedida união filhos que andassem agora a exigir-lhe grátis o mundo numa bandeja de prata. Mas a doce história, a séria e educativa cadeira de história, para cujo ensino o chamaram, e que poderia ser seu embalador refúgio, vê a ele desde há muito tempo como uma fadiga sem sentido e um começo sem fim. Após apresentar seu solitário protagonista, nosso autor-narrador brinca com a metalinguagem, se referindo às personagens de seus romances anteriores, também homens solitários em busca do outro. Com vocês, das páginas do Homem Duplicado, H., Ricardo Reis, Raimundo Silva e o Senhor José.
O que por aí mais se vê, a ponto de já não causar surpresa, é pessoas a sofrerem com paciência o miudinho escrutínio da solidão, como foram no passado recente exemplos públicos, ainda que não especialmente notórios, e até em 2 casos de afortunado desenlace, aquele pintor de retratos de quem nunca chegamos a conhecer mais que a inicial do nome, aquele médico de clínica geral que voltou do exílio para morrer nos braços da pátria amada, aquele revisor de imprensa que expulsou uma verdade para plantar no seu lugar uma mentira, aquele funcionário subalterno do registro civil que fazia desaparecer certidões de óbito. Todos eles, por casualidade ou coincidência, formando parte do sexo masculino, mas nenhum que tivesse a desgraça de chamar-se Tertuliano, e isso terá de certo representado para eles uma impagável vantagem no que toca às relações com os próximos. Tertuliano é mais um nome histórico à galeria de todos os nomes saramaguianos. Os ouvintes fiéis do podcast já entenderam que Saramago teve uma primeira fase de romances em que a história era o fundamento de seu universo literário e que, a partir do ensaio sobre a cegueira, o indivíduo, o humano, passou a ser o centro da sua narrativa. Um olhar que abandona a descrição da estátua para passar ao interior da pedra, ao íntimo de nós mesmos. Mas a história, de uma forma ou de outra, perpassa toda a sua obra, como vemos no Homem Duplicado. Tertuliano Máximo Afonso, insatisfeito com a rigidez conservadora do ensino da história, com a narrativa cronologicamente engessada por uma linha do tempo que insiste em ser iniciada com o passado, é a voz de Saramago ao propor um ensino da história a partir do presente, uma história de pernas para o ar. Tertuliano pode explicar melhor. Compreende-se, senhor diretor. Falar do passado é o mais fácil que há. Está tudo escrito. É só repetir, papaguear, conferir pelos livros o que os alunos escrevam nos exercícios ou digam nas chamadas orais. Ao passo que falar de um presente que a cada minuto nos rebenta na cara, falar dele todos os dias do ano, ao mesmo tempo que se vai navegando pelo rio da história acima até as origens, ou lá perto, esforçar-nos por entender cada vez melhor a cadeia de acontecimentos que nos trouxe aonde estamos agora, isso é outro cantar, dá muito trabalho, exige constância na aplicação. Há que manter sempre a corda tensa, sem quebra. Tensão que é movimento, ruptura. Tempo que pode ser estendido ou encolhido, que não tem início e nem fim. Momentos contíguos de uma história que é sempre contemporânea, como Saramago nos aponta. Uma ideia minha, que expresso de maneira nada científica, é que o tempo não é sucessão diacrônica, em que um acontecimento vem atrás do outro. O que acontece projeta-se numa imensa tela e tudo fica ao lado de tudo, como se o homem de Cro-Magnon estivesse colocado nessa tela ao lado de David Michelangelo. Para o autor não há passado nem futuro. O que vai ser já está a acontecer. A história não seria mais que a tentativa de introduzir coerência no caos dos fatos múltiplos de todos os dias. Buscando coerência, vamos voltando ao romance. Nesse momento, encontramos um Tertuliano atônito e curioso, passando a viver em função de descobrir o nome e endereço do seu eu ator. O conflito sobre procurar ou esquecer é exposto em mágicos diálogos entre o professor e sua consciência, aqui chamada pelo narrador de senso comum. Sim, esse recurso já foi usado por Saramago em Todos os Nomes, quando o senhor José dialogava com o teto do seu quarto. Lembram? No Homem Duplicado, esses diálogos ocupam mais espaço ainda e surgem desde o início do romance, como lemos aqui.
o senso comum de Tertuliano Máximo Afonso compareceu finalmente a dar-lhe o conselho cuja falta mais se vinha notando desde o aparecimento do empregado da recepção no televisor. E foi esse conselho o seguinte: se achas que deves pedir uma explicação ao teu colega, pede-a de uma vez. Sempre será melhor que andares por aí com a garganta atravessada de interrogações e dúvidas. Recomendo-te, em todo caso, que não abras demasiado a boca, que vigies as tuas palavras. Tens uma batata quente nas mãos. Larga se não queres que te queime. Devolve o vídeo à loja hoje mesmo. Pões uma pedra sobre o assunto e acabas com o mistério antes que ele comece a deitar cá para fora coisas que preferirias não saber, ou ver, ou fazer. Além disso, supondo que há uma pessoa que é uma cópia tua, ou tu uma cópia sua, e pelos vistos há mesmo, não tens nenhuma obrigação de ir à procura dela. Esse tipo existe e tu não o sabias. Existes tu e ele não o sabe. Nunca se viram, nunca se cruzaram na rua. O melhor que tens a fazer é... E se o encontro um dia desses? Se me cruzo com ele na rua? Interrompeu Tertuliano Máximo Afonso. Viras a cara pro lado. Nem te vi, nem te conheço. E se ele se dirigir a mim? Se tiver uma pontinha só que seja de sensatez, fará o mesmo. Não se pode exigir a toda a gente que seja sensata. Por isso o mundo está como está. Insensato, nosso protagonista dá de ombros e recusa o alto conselho. Movido por uma força maior, uma curiosidade irrefreável, Tertuliano descobre a identidade e marca um encontro com seu duplo, o ator Daniel Santa Clara, nome artístico do cidadão Antônio Claro. Muito mais do que um sósia, uma cópia perfeita de si, idêntico em tudo, rosto, corpo e voz. Saramago assim narrou o momento em que ambos despidos comprovam a insólita igualdade. Olharam-se em silêncio, conscientes da total inutilidade de qualquer palavra que proferissem, presas de um sentimento confuso de humilhação e perda, como se a chocante conformidade de um tivesse roubado alguma coisa à identidade própria do outro. Roubado em sua essência mais individual, Tertuliano descobre também que é ele o duplo. Idênticos em tudo, menos na hora do nascimento. Nascido 30 minutos antes, Antônio Claro seria o original. Em mais uma conversa com seu senso comum, nosso professor desabafa. Sim, de acordo. Não devo transformar isso numa tragédia. Tudo quanto é possível suceder, já sabemos que sucederá. Primeiro foi o acaso que nos tornou iguais. Depois foi o acaso de um filme de que eu nunca tinha ouvido falar. Poderia ter vivido o resto da vida sem imaginar sequer que um fenômeno desses escolheria para manifestar-se num vulgar professor de história. Esse que ainda há poucas horas estava a corrigir os erros dos seus alunos. E agora não sabe que fazer com o erro em que ele próprio, de um instante para outro, se tinha visto convertido. Serei mesmo um erro? Perguntou-se. E, supondo que efetivamente o sou, que significado, que consequências para um ser humano terá saber-se errado? Pouco tempo antes do lançamento do livro, entrevistado por sua própria esposa, Saramago disse: toda minha obra pode ser entendida como uma reflexão sobre o erro. Sim, sobre o erro como verdade instalada e por isso suspeita. Sobre o erro como deturpação intencional de fatos. Sobre o erro como ilusão dos sentidos e da mente. Mas também sobre o erro como ponto necessário para chegar ao conhecimento. Certos ou errados, Tertuliano e Antônio também têm vidas afetivas.
O ator é casado com Helena e o professor tem uma relação indecisa e mal resolvida com Maria da Paz. E é esta personagem que nos traz a epígrafe do livro. No ensaio sobre a cegueira, a personagem da rapariga dos óculos escuros, prostituta, filosofa inesperadamente. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Da mesma forma, nesse homem duplicado, titularmente masculino, Saramago elege uma mulher, uma simples bancária sem maiores estudos, para enunciar a frase-chave do livro. Vamos à leitura do ponto em que Tertuliano dizia: Vai fazer o café enquanto eu dou uma arrumação a este caos. E então aconteceu o inaudito. Como se não desse importância às palavras que lhe saíam da boca, ou como se não as entendesse completamente, ela murmurou: O caos é uma ordem por decifrar. Quê? Que foi que disseste? Perguntou Tertuliano Máximo Afonso. Que o caos é uma ordem por decifrar. Onde foi que leste isso? A quem o ouviste? Ocorreu-me nesse momento, não creio que o tivesse lido alguma vez. E ouvi-lo a alguém, isso tenho a certeza de que não. O que me custa perceber é como foi que te ocorreu esse achado, a ideia de uma ordem contida no caos e que pode ser decifrada no interior dele. Queres dizer que em todos esses meses, desde que a nossa relação principiou, nunca me consideraste suficientemente inteligente para ter ideias? Ora essa, não se trata disso. Tu és uma pessoa bastante inteligente, no entanto, não precisas terminar. Menos inteligente do que tu, e claro está, falta-me a boa preparaçãozinha básica. Sou uma pobre empregada bancária. Deixa-te de ironias, nunca pensei que fosse menos inteligente do que eu. O que quero dizer é que essa tua ideia é absolutamente surpreendente, inesperada em mim. De certo modo, sim. O historiador és tu, mas julgo saber que os nossos antepassados, só depois de terem tido as ideias que os fizeram inteligentes, é que começaram a ser suficientemente inteligentes para terem ideias. Assombrados como Tertuliano, seguimos tentando decifrar tanta inteligência e sensibilidade. Quantos antepassados assim foram precisos para fazer um Saramago? De volta à narrativa duplicada, o encontro entre protagonista e antagonista gera consequências incontroláveis. Não é mais possível seguir a vida como antes. Não é mais possível viver uma só vida. Perseguido e duplicado em dúvidas, medos e angústias, Tertuliano resolve sair da cidade para visitar sua mãe e buscar conselhos para suas relações com Maria da Paz e com seu duplo. Nesse trecho do romance, Tertuliano fala com a mãe sobre sua namorada. A solução melhor, portanto, é a mais simples: acabar com a relação que temos mantido. És tu quem o diz, não eu. Há que ser lógicos, minha mãe. Se ela me convém, mas eu a ela não, que sentido tem desejar tanto que nos casemos? Para que ela ainda lá estivesse quando tu despertasses. Não ando a dormir, não sou sonâmbulo, tenho a minha vida, o meu trabalho. Há uma parte de ti que dorme desde que nasceste. E o meu medo é que um dia desses sejas obrigado a acordar violentamente. O que a mãe tem é vocação para Cassandra. Que é isso? A pergunta não deve ser que é isso, mas quem é essa? Então ensina-me. Sempre ouvi dizer que ensinar quem não sabe é uma obra de misericórdia. Então, a tal Cassandra era filha do rei de Troia, um que se chamava Príamo. E quando os gregos foram pôr o cavalo de madeira às portas da cidade, ela começou a gritar que a cidade seria destruída se o cavalo fosse trazido para dentro. Vem tudo explicado em pormenor na Ilíada do Homero. A Ilíada é um poema. Já ouvi falar. E o que aconteceu depois? Os troianos acharam que ela estava louca e não fizeram caso dos vaticínios. E depois? Depois a cidade foi assaltada, saqueada, reduzida a cinzas. Portanto, essa Cassandra que tu dizes tinha razão. A história ensinou-me que Cassandra tem sempre razão. E tu declaraste que eu tenho vocação para Cassandra? Disse-o e repito, com todo o amor de um filho que tem uma mãe bruxa. Logo, tu és um daqueles troianos que não acreditaram.
Por isso Troia foi queimada. Mas nesse caso não há nenhuma Troia para queimar. E quantas Troias, com outros nomes, em outros lugares, foram queimadas depois dessa? Inúmeras. Não queiras tu então ser mais uma. Eu não tenho nenhum cavalo de madeira à porta de casa. E se o tiveres, escuta a voz dessa Cassandra velha. Não o deixes entrar. Estarei atento aos relinchos. Unicamente eu te peço que não voltes a encontrar-te com esse homem. Promete-mo? Prometo. O cão Tomarquitos achou que estava na altura de regressar. Tinha andado a farejar o alecrim e os gerânios do pátio, mas não era dali que vinha agora. A sua última passagem fora pelo quarto de Tertuliano Máximo Afonso. Viu em cima da cama a mala aberta, e já levava em cima bastantes anos de cão para saber o que aquilo significava. Por isso, dessa vez não se foi deitar aos pés da dona que nunca dali sai, mas sim deste outro que está a ponto de se ir embora. É isso que os cães mais prezam na vida, que ninguém se vá embora. Médio de tamanho, todo ele um borrão negro, Tomarquitos é mais uma estrela na constelação canina saramaguiana. Poderia ter todos os nomes, mas, sendo cão de um erudito professor de história antiga, batizou-se, nas palavras do narrador, com o estranho nome de um canídeo que se diz ter vivido há 15 milhões de anos e que, segundo andam certificando os paleontólogos, é o fóssil Adão destes animais de 4 patas. Esse é Tomarquitos, vigilante companheiro que, assim como os outros cães personagens, concentram o que de melhor deveria existir nos homens. Ainda em meio às tentativas de decifrarmos a ordem oculta no caos, vamos nos encaminhando para o fim do episódio. O romance segue de forma surpreendente, com lances maquiavélicos, como a troca de papéis entre os casais, culminando com um desfecho cinematograficamente trágico, já que a consciência da absurda similaridade física só poderia produzir um desejo recíproco de morte. Aberta a caixa de Pandora, um dos dois está sobrando. Nessa insólita ficção, dá-se a perda da identidade, um dos aspectos mais desumanos da sociedade global, que em sua ânsia uniformizadora dissolve as singularidades numa cultura de massa pretensamente universal. O Homem Duplicado é tudo isso. É romance, cinema, amor e futuro. É leitura múltipla, fruto de uma mente plural que aos 80 anos surpreende cada vez mais. O professor Danilo Luiz Carlos Micali, em um artigo de 2011, assim concluiu: ao procurar o seu duplo, Tertuliano teria partido em busca de si mesmo, da sua interioridade, e se veria em confronto com a perda total de identidade, em um corpo duplicado e reduplicado ad infinitum. Fugindo ao máximo dos tentadores spoilers, só posso revelar que o nome Tertuliano Máximo Afonso pode ter muitas interpretações e significados. Remonta a Tertulianus, escritor cristão do século II e autor da teologia trinitária. Também às tertúlias literárias e ao vocábulo latino tertius. Mais do que duplo, triplo. E para fechar esse episódio que abre o mês de março, encontrei no blog de Saramago uma postagem de 2009 sobre o Dia Internacional das Mulheres. Fica aqui a homenagem através das necessárias e, infelizmente, ainda atuais palavras de José. Acabo de ver nos noticiários da televisão manifestações de mulheres em todo o mundo e pergunto-me uma vez mais
Que desgraçado planeta é este em que ainda metade da população tem que sair à rua para reivindicar o que para todos já deveria ser óbvio. Sabemos que a sociedade não funcionaria sem o trabalho das mulheres e que sem a conversação das mulheres, como escrevi há algum tempo, o planeta sairia da sua órbita. Nem a casa, nem quem nelas habita teriam a qualidade humana que as mulheres colocam. Enquanto os homens passam sem ver ou vendo, não se dão conta de que isto é coisa de dois e que o modelo masculino já não serve. Continuo vendo manifestações de mulheres na rua. Elas sabem o que querem, isto é, não ser humilhadas, coisificadas, desprezadas, assassinadas. Querem ser avaliadas pelo seu trabalho e não pelo acidental de cada dia. Dizem que as minhas melhores personagens são mulheres, e creio que têm razão. Às vezes penso que as mulheres que descrevi são propostas que eu mesmo quereria seguir. Talvez sejam só exemplos, talvez não existam, mas de uma coisa estou seguro. Com elas, o caos não se teria instalado neste mundo, porque sempre conheceram a dimensão do humano. No próximo episódio, vamos questionar a democracia enfrentando uma nova epidemia branca. Com votos nas urnas e clareza nas ideias, nos vemos em abril no ensaio sobre a lucidez. Até lá! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. Se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!